Zoom. Olá, bom dia a todos. Pedimos desculpas, mas nós tivemos problemas aqui com a ferramenta do Teams, mas finalmente conseguimos resolver, né? Lembrando a todos que a nossa campanha de alteração de perfil ela estava prevista para o mês de março, porém, por conta do fator guerra aí, a Rússia invadiu a Ucrânia, nós entendemos melhor postergar o encerramento da campanha para o final de abril e a gente entender melhor o que vai acontecer daqui para frente. E, para tanto, a gente chamou o nosso parceiro de investimentos, a Inove, para apresentar o cenário econômico para vocês em duas oportunidades, agora, 13 de abril, e outra no dia 26 de abril, mais próximo ao encerramento da campanha, para que a gente tenha todas as novidades frescas para tomar a decisão de alteração do perfil. Então, eu vou chamar o Rony, que é economista da Inove, para apresentar para vocês o cenário econômico. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony, eu sou economista da Inove Advisory. Já participei de outros eventos com vocês, né? A gente da Inove Advisory auxilia a Gebsaprev no dia a dia, na decisão de investimento, e vamos passar um pouco o cenário macroeconômico, iniciando pelo cenário global e passando para o cenário local, o cenário brasileiro. E no final, o Diego falará um pouco dos resultados de investimento e dos movimentos que estão sendo realizados na carteira da Gebsaprev. Primeiramente, né, contextualizando o cenário global, temos... Tony, desculpa, eu só esqueci de passar uma informação importante. Acredito que todos estão vendo na tela dois QR Codes. O primeiro QR Code é para que vocês possam mandar os questionamentos de vocês sobre o que o Rony vai apresentar, né? E o segundo QR Code é para que vocês consigam acessar a nossa rede social no Instagram, nosso canal no Instagram, e se manter atualizado sobre as notícias de Gebs, de alteração de perfil de investimento. Enfim, seria isso. Para entrar no primeiro QR Code e mandar perguntas, tem um código que é o @gebsainvest3, tá? Então, eu vou voltar a palavra para o Rony. E, Rony, quando você quiser que eu passe o slide, basta dizer, passe, por favor, e eu passo. Perfeito. Contextualizando aqui o mundo, né, o primeiro ponto que a gente observou desde o nosso último call, um novo surto de Covid na China, né? A gente pode ver no próximo slide, né? Esses pontos que a gente destacou, né? Esse novo surto de Covid na China vem preocupando o mercado, principalmente as cadeias de produção. A China é um grande produtor, né? E por lá tiveram algumas quarentenas muito rígidas que impactaram, de certa forma, a produção neste curto prazo. Produção esta que já estava impactada. Segundo ponto, estamos vivenciando uma guerra na Ucrânia. Trouxe muita volatilidade para o mercado, principalmente o preço de commodities nas alturas, né, petróleo, não só petróleo, né, todas as commodities agrícolas em alta, né? Lá na Europa, eles estão sofrendo com o gás natural. Felizmente aqui a gente não depende do gás natural, mas a Europa é muito dependente disso, né? Temos, por conta disso, uma inflação elevada no mundo inteiro. Estados Unidos, ontem saiu o número de inflação atualizado, bateu 8,5% de inflação, é a maior inflação dos últimos 40 anos. Só se fala nisso, eu acho que a inflação agora é consenso, no mundo inteiro ela está elevada. Nisto nos leva a juros mais elevados no mundo inteiro, né? E aqui mora o grande perigo, né? Para combater a inflação, os bancos centrais têm que elevar mais juros, né? Não se sabe até quanto eles vão elevar esses juros, né? Esta é a grande incerteza que paira hoje nos mercados, né? E
juro mais elevado acaba desacelerando um pouco a economia. Então, você combate um problema que é a inflação, mas, por outro lado, você compra um outro problema, que é um crescimento menor, inclusive pode até se transformar numa recessão. Né? E, por fim, aqui, para o Brasil, temos as nossas eleições. Né? Ainda não começou o debate eleitoral tão a fundo assim, né? Mas quando começar, com certeza vamos observar movimentos no mercado, volatilidade adicional. Fora todo este contexto global de guerra, Covid, inflação nos Estados Unidos, juro elevado, ainda vamos ter eleições aqui internamente que pode, dependendo de como se for o discurso de um lado e de outro, pode trazer muita volatilidade para os investimentos. No próximo slide aqui, só para ilustrar, a gente consegue ver os casos ali de Covid na China. Né? Você pode passar para o próximo slide, Wagner. Este aqui é um gráfico, né, de casos de Covid na China. A gente vê que desde o início do Covid, né, agora foi o maior número de casos acumulados. Né? A China tem um problema de divulgação de informação, né? A gente ainda trabalha ali com uma economia muito fechada por lá, principalmente para divulgar informação, mas de uma forma ou de outra, os casos por lá, como a gente comentou, né, provocaram quarentenas muito rígidas por lá. De 1 a 2 semanas foi muito rígido. Em polos que são muito importantes para a economia global, né? Polos industriais, que exportam muita materiais de insumos básicos, e isso prejudica as cadeias de produção. Né? A gente ouve falar que está faltando microchips, né, pela alta demanda por semicondutores, chips, os preços dos carros elevados por conta desta falta de peça. Né? A China é um grande polo, né, que produz muito essas matérias, e agora esta nova quarentena por lá tende a intensificar ainda um pouco mais, né, encarecer um pouco mais os preços ao redor do mundo. No próximo gráfico a gente vê um índice de commodity. Esse é um índice que ele engloba basicamente ali as principais commodities do mundo: petróleo, gás natural, as commodities agrícolas, trigo, soja, e olha como que ela está em alta. Se a gente comparar esse índice de commodity nos últimos 10 anos, ele praticamente ficou de lado, né? E agora ele dá um salto muito grande, né? Ele dobra de preço, esse índice de commodity. E isso vai tudo para inflação. Né? Então, por isso que a gente vê ali um surto de inflação muito forte no mundo todo. Felizmente, né, aqui é até um ponto interessante. Felizmente, isso foi comprovado no último mês. Brasil, os brasileiros, os investidores brasileiros, o Banco Central do Brasil sabe combater a inflação. Né? A gente conviveu por muito tempo com inflação, então o Banco Central, quando viu a inflação descolando da meta, ele já fez um ajuste muito forte na taxa básica de juros já no ano passado. O nosso juro saiu de 2%, foi para 9% no ano passado, agora já está em 11,75%. Né? Só que o mundo, a gente percebeu agora, da pior maneira, que não está tão acostumado com inflação assim. Os bancos centrais subestimaram a inflação. Esta é a palavra correta. Eles subestimaram a inflação e agora eles estão correndo atrás deste prejuízo. Né? Então, este é um ponto que complicou muito o mercado. No próximo slide, a gente tem uma tabela do Banco Central dos Estados Unidos, que é o maior banco central, é o banco dos bancos centrais no mundo, né? Ele é muito relevante, e olha como as projeções deles mudaram em 2 meses. Né? Pegando aqui a coluna de 2022, eles antes tinham uma projeção de crescimento para a economia americana de 4% em 2022. Agora, em 2 meses, a projeção praticamente caiu pela metade, está em 2,8%. E a tendência é que caia um pouco mais. Inflação, a mesma coisa, né? A projeção anterior de inflação deles era de 2,6%. Eles subestimaram muito a inflação. E agora, eles já estão projetando 4,3% de inflação para 2022. Na nossa visão, ainda estão atrasadas. A inflação vai ser maior do que esse 4,3%. E na projeção de juros, né, esse Fed Fund Rates, que a taxa é a Selic americana, antes eles projetavam 0,9, agora já 1,9.
Só que aqui também acreditamos que esse número vai ser maior do que o Fed está projetando, muito por conta desta inflação. No próximo gráfico, a gente vê os títulos americanos, né? Os títulos pré-fixados americanos, tanto de 10 anos quanto de 2 anos, eles estão no mesmo patamar. Né? O que isso significa? O mercado está precificando muito fortemente que este juro ele vai bater ali já no curto prazo, não 1,90 como o Fed, né, como o Banco Central dos Estados Unidos está projetando, mas vai bater ali 2,5, né? O de 2 anos aqui, essa linha azul, está em 2,5. Né? E isso traz um problema muito relevante, né, para o mercado. Quando você está comprado em um título que ele está com a taxa em abertura, está aumentando, você tem uma marcação negativa. Né? A taxa aqui, quando você está alocado neste título, é inversamente proporcional ao preço do título. Então, quanto maior a taxa, menor o preço do título. Então, a gente viu no começo do ano os investimentos no exterior sofrendo por conta desta abertura de taxa. Né? Este foi um problema observado no mundo inteiro, influenciado pela economia americana. Quando a gente olha um outro ponto, né, no próximo gráfico, tem um outro ponto, né, que o Banco Central americano ele ficou muito subestimando muito a inflação. Né? Aqui é um gráfico que mostra o quanto o Fed colocou de dinheiro na economia. É um gráfico que a gente já apresentou em outras ocasiões. Né? Ele colocou muito dinheiro na economia para combater a Covid. Né? A gente pode ver aqui que ele injetou quase 6 trilhões de dólares em 24 meses. Né? E agora ele tem que retirar esse dinheiro da economia. Né? Todo este dinheiro que ele colocou é muito inflacionário. Né? Então o Fed também já deveria ter iniciado a retirada deste dinheiro da economia, só que, né, subestimando a inflação, ele ainda não começou a retirar esse dinheiro. Né? Já anunciou que vai retirar esse dinheiro, né, aos poucos, a partir ali de maio, de junho. Né? Então, ele vai apertar ainda mais as condições monetárias no mundo. Aquela questão de crescimento, que é muito sustentada por este volume de recursos na economia, tende a enxugar um pouco mais. Mais para frente, a gente vai falar de Brasil. Boa parte do fluxo que veio para o Brasil é por conta deste dinheiro que está aqui no mercado americano. Né? Então, esse dinheiro que o Fed jogou na economia, ele vai para países emergentes. Mas, quando o Fed começar a retirar, a enxugar, né, esse dinheiro que está na economia, pode ser que podemos observar, né, uma pequena saída de capital do Brasil, é possível isso acontecer, ou até mesmo, né, uma paralisação, não entrar mais recurso no Brasil vindo dos Estados Unidos. Né? Esses recursos ajudaram bastante a nossa bolsa, mas é uma possibilidade que estamos avaliando. Né? Quando o Fed começar a retirar esse dinheiro da economia, pode ser que a nossa bolsa aqui seja impactada, principalmente a nossa bolsa. Né? Então, este é um dos pontos que a gente vem acompanhando de perto, se isso vai acontecer ou não. Né? O próximo gráfico, além de Estados Unidos, a Europa também está sofrendo bastante, né, com inflação. A inflação por lá também está acima de 8%. A Europa há muito tempo não sabe o que é inflação. Né? Os preços por lá são muito estáveis. Nos últimos 15 anos, eles praticamente tiveram preços estáveis, né? Preços de alimentos, principalmente, ficaram muito estáveis e agora eles estão sofrendo esta inflação repentina. Né? Por lá também as curvas de juros, antes no terreno negativo, todas elas aqui no terreno negativo. Né? Agora já estão apontando aqui para o patamar positivo. Né? Ainda é um patamar baixo, mas mesmo assim já é um sinal que logo o Banco Central Europeu também vai ter que fazer algum ajuste na taxa básica de juro por lá. Vai ter que elevar o juro na Europa também, e novamente, né, enxugando esta liquidez global e pode afetar fluxo para países emergentes. Entrando em Brasil, no próximo slide, né, é válido também que a inflação está alta para o Brasil, até um pouco mais do que está nos Estados Unidos. Hoje a nossa inflação bateu 11%, né, o número saiu semana passada, bateu 11%. Para 2022, o ano fechado, hoje o mercado espera que essa inflação feche o ano em 7%. Ainda, né, nas nossas expectativas, ainda é um número que está subestimando também a inflação. Esta inflação tem de tudo
para ser um pouco maior ali do que 7%, né? Já estamos estimando que essa inflação para o ano todo de 2022, ela bata por volta ali de 7,5%, 8%, muito por conta desses choques, né, de commodities que vieram lá de fora. A gente viu ali preços de alimento disparando, né? E isto ainda não está totalmente incorporado nos preços de mercado. É um ponto que a gente vem acompanhando de perto para ver o que está acontecendo. Por outro lado, né, Banco Central já elevou a Selic para 11,75, vai elevar pelo menos para 12,75 a Selic na próxima reunião, e é bem provável que ele faça mais ajustes, né, jogando a Selic acima de 13% para combater essa inflação. Como a gente já comentou, né, ele vai combater a inflação, vai conseguir controlar um pouco mais os preços, mas por outro lado, o custo disto vai ser um crescimento menor, né, vai ser ali possivelmente até uma recessão em 2022, né, e um crescimento menor começa a impactar o fiscal, né, a política fiscal do governo, porque você arrecada menos e você mantém os seus gastos arrecadando menos, isso é um problema de longo prazo. Então, estamos acompanhando de perto estes movimentos. No próximo gráfico, felizmente, tivemos uma notícia bem positiva para o Brasil, né, o real o real é esta curva aí, esta linha em amarelo, a primeira aqui, né? Ele foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar, né? Por alguns motivos, tem alguns motivos específicos porque o real valorizou tanto assim frente ao dólar. O primeiro motivo o Brasil estava barato até o final do ano passado, a nossa bolsa no ano passado foi negativa, enquanto todas as bolsas globais foram muito positivas, então o Brasil, no relativo, ficou barato, né, em relação ao resto do mundo. Então você teve ali uma migração, olha, vou vender o que está caro, comprar o que está barato. Na época, né, há 4 meses atrás, comprar o que estava barato era comprar Brasil. Então, teve este primeiro fluxo por conta que a nossa bolsa, né, os nossos ativos estavam baratos em relação ao resto do mundo. Teve mais um fator aqui que influenciou o dólar, né? Os preços das commodities em alta, né? O Brasil é um grande exportador de commodity, né? No mundo, o Brasil é visto como da seguinte forma, né? Simplificando, olha, se commodity está em alta, o Brasil vai se beneficiar disso. Então, o mundo, os investidores globais viram desta forma, olha, commodity em alta, vamos investir em Brasil. Mais um motivo para nossa moeda, o real, se valorizar frente ao dólar. E também, né, o nosso juro estava no patamar de 10% já, enquanto o mundo estava no patamar de juro próximo de zero ainda. Então, esses 3 fatores contribuíram para o real se valorizar muito fortemente frente ao dólar, né? Para o investidor brasileiro que estava alocado em ativos no exterior, isso foi ruim, né? Porque você, quando o real se valoriza frente ao dólar, você tem toda esta desvalorização do dólar, né, ela é incorporada nos preços, né? Então, no curto prazo, a gente viu os investimentos no exterior, o Diego vai comentar mais para frente, né, foram os que mais sofreram, muito por conta dessa valorização muito forte do real. O dólar se desvalorizou e o real valorizou. Quem estava comprado no exterior, né, sofreu bastante neste curto prazo. Então, por um lado, é bom que o real se valorizou, mas por outro, se você estivesse alocado, você também teve essa incorporação negativa desta valorização do real, né? No próximo gráfico, a gente só comenta, né, o quanto que entrou de dinheiro na economia. No ano, já entrou 65 bilhões de reais na economia brasileira. É muita coisa, por aqueles fatores que a gente comentou acima, né? Só que a gente espera que todo este fluxo ele não entre tão fortemente assim nos próximos meses, né? Não é natural entrar tanto dinheiro assim no Brasil da noite para o dia. Então, a nossa expectativa vamos ter uma estabilização de fluxo, né? Abril já começa a mostrar sinais deste fluxo menor, né? E se o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, acelerar muito a sua retirada de dinheiro na economia, aquele gráfico que a gente mostrou, né, pode ser que esse fluxo até se inverta e fique no terreno negativo. Por que esse fluxo é importante? Primeiro, influencia o dólar, que a gente já viu, né? E segundo, metade da nossa bolsa, metade das nossas ações
são de investidores estrangeiros, é metade mesmo, né? Então eles são muito importantes aqui na nossa economia. Outro ponto que influencia também nos nossos investimentos é o seguinte: quando entra muito dinheiro de uma vez em um curto espaço de tempo, esse dinheiro geralmente, né, ele vai entrar ali nas grandes empresas. Então entra em bancos, Itaú, Bradesco, Santander, ele vai entrar, investidor estrangeiro vai comprar Petrobras, Vale, eles não compram as ações menores, né? Eles acabam comprando as maiores ações, né? E isso faz com que o índice, o Ibovespa, que tem um peso gigantesco nessas ações, ele valorize muito mais do que a maioria dos fundos, né, que não possuem uma participação tão grande assim nessas empresas, né? Os fundos de investimento geralmente não estavam comprando muito Petrobras, por todo este risco de o governo interferir na Petrobras, não estavam comprando Vale, não estavam comprando bancos, estavam comprando outras ações. Só que esse fluxo, ele não vem para essas ações menores, ele só vem para essas ações que a gente chama de blue chips, né? Isto, no curto prazo, causa, né, um descasamento entre o Ibovespa, que performa muito mais, né, baseado em fluxo, contra os fundos de ações, que estão comprando ações mais estruturais, né, aquelas ações que não são vistas tanto assim, né, pelos investidores estrangeiros, né, até pela questão geográfica, né, é difícil você analisar uma empresa pequena no Brasil, é melhor você analisar a Vale, né, para investir, é melhor você analisar o Itaú, né, então tem este descasamento e foi um dos principais motivos que gerou também este descasamento de rentabilidade da carteira de renda variável, que é composta por fundos, do Ibovespa, né, que tem um peso muito grande em blue chip, né. No próximo gráfico, a gente tem ali os pré-fixados, né. Os pré-fixados, se a gente entrar nas plataformas de investimento, ele é o tesouro pré-fixado. Para a gente aqui, a gente chama de NTNF ou LTN. São esses títulos aí, cada linha desta representa um título. E esta linha que está mais reta, sem volatilidade, é a Selic, né. Então, veja, a Selic hoje, né, ela está em um patamar de 11,75, né, aqui no período mais recente. Praticamente o que o pré-fixado hoje está pagando. Só que o pré-fixado tem volatilidade, a Selic não. Né? E esta Selic tende a bater ali próximo de 13, né, 13,25 pelo nosso cenário. Então, provavelmente, esses pré-fixados também vão ter um ajuste ali até para pagar um prêmio em relação à Selic. Historicamente é assim, né? O pré-fixado sempre fica um pouquinho acima da Selic, né? E agora não vai ser diferente, né? Ele vai ficar um pouquinho acima da Selic também, né? Então, o pré-fixado, que impactou muito os investimentos no ano passado, né, impactou muito, ele saiu de uma taxa de 8 e foi para 12, né? Então, isso, como a gente explicou para os títulos americanos, acontece aqui também, né? É inversamente ao preço. Então, se a taxa aumenta, o preço do título cai, né? Felizmente, este é um ativo que estamos operando menos na carteira, né, da Gepsaprev, né? Os gestores, em geral, já estão mais leves, já estão incorporando que essa Selic vai bater esses 13% e que o pré-fixado vai apresentar um retorno mais negativo no curto prazo. Né? Então, é um ativo que hoje ele está sendo muito menos explorado pelos investidores, muito menos investido, né, neste curtíssimo espaço de tempo. Por outro lado, tem a NTNB, né, que é o próximo slide. A NTNB, né, a gente conhece ela como NTNB, nas plataformas é o Tesouro IPCA, talvez seja o principal ativo ali investido por fundos de pensão, né? A NTNB tem uma grande vantagem porque ela protege da inflação. Ela paga uma taxa mais a inflação. Então, se a inflação for maior, pelo menos a NTNB ela vai te pagar ali a inflação. Claro que ela tem volatilidade também. A gente viu que ela também teve uma abertura de taxa, né? Saiu ali de uma taxa de 3,5%, agora está quase 6% de taxa. Diferentemente do pré-fixado, a NTNB já está no patamar mais justo de preço, né? Então, os fundos de pensão se beneficiaram ali nos últimos 2 meses, né, das NTNBs apresentando um bom retorno. Né? Março foi um excelente mês, né? Os fundos de pensão, no geral, a Gepsaprev apresentou um bom retorno, parte disso foi NTNB, né, que contribuiu para a carteira e ainda está no patamar justo, né? Então a gente vê ali a oportunidade de alocar em NTNB, dos fundos alocarem, é um ativo
que vai fazer sentido. Se tivermos surpresa de inflação, né, a NTN-B protege. Só se tivermos surpresa, por exemplo, de eleição, aí nem a NTN-B protege. Né? Este é o ponto. Né? A NTN-B ela só vai proteger de um cenário inflacionário. Se vier riscos de eleição, né? Vamos dar mais auxílio, vamos dar mais subsídio. Se isso acontecer, né, aí não tem como se proteger com a NTN-B. Esse é um ponto que a gente vem acompanhando. A NTN-B ela sofre muito quando tem eventos assim de disruptura, né, de uma quebra ali das regras fiscais. Assim como aconteceu no ano passado. Né? No ano passado a gente comentou isso, né? O governo alterou o teto de gasto, o mercado desandou completamente. Então, desandou o pré-fixado, desandou a NTN-B, desandou a Bolsa, né? E tem esse risco, né, de quando a eleição começar a entrar no radar dos investidores, né? Tem este risco da NTN-B também sofrer esses impactos eleitorais, né? Mas por hora acreditamos que é um ativo ainda em termos de preço bem interessante. No próximo gráfico, no próximo slide, a gente tem um outro ativo que vem sendo muito explorado nas carteiras da Gepsaprev, que é o crédito privado. Né? O crédito privado, diferentemente ali da NTN-B, tem uma volatilidade muito menor. E paga Selic mais este spread aqui, Selic mais 1,68 hoje. Na média, é o que está pagando ali o crédito privado. Né? É um ativo que não tem muita volatilidade, é um ativo mais tranquilo, né? Em termos de volatilidade. Então, é um ativo que pode se beneficiar, né, de um cenário eleitoral mais conturbado, né, porque, independente se vier um cenário eleitoral conturbado, né, o crédito privado não tem muita volatilidade. Então, para os próximos 12 meses, é um bom ativo para se operar. Está com um prêmio interessante, está com risco relativamente baixo, historicamente falando, né? Então, é um ativo que vem sendo bastante explorado nas carteiras, né? Já tem uma posição relevante na Gepsaprev e pode contribuir ali para reduzir risco e agregar um percentual maior ali de retorno para os próximos meses, né? Para este cenário eleitoral que podemos ter algumas surpresas ali que pode trazer volatilidade para o mercado. No próximo slide, a gente tem a renda variável, né, que é a bolsa. Aqui a gente compara a nossa renda variável com as bolsas globais, em dólar, as bolsas globais em dólar, tá? Sem considerar a variação cambial. Então, essas três primeiras linhas acima, né, que abriram aqui uma boca de jacaré a partir de julho de 2021, são as bolsas globais. Né? É o MSCI World, que é um índice que engloba todas as bolsas, todos os países. É a Nasdaq, né, que é esta linha mais azul claro, que é a bolsa, geralmente ali se fala em Nasdaq como a bolsa da tecnologia, né? Tem as empresas ali de tecnologia, e o S&P 500, talvez o principal índice americano de ações. Na ponta de baixo temos ali o Ibovespa, o Ibovespa é nosso principal índice, o amarelo, né? E outros índices aqui no Brasil, índice Small Caps, índice Dividendos e índice Valor. Este índice Valor é o índice daquelas empresas que são descorrelacionadas com o governo, né? Aquelas empresas que podem entregar um retorno muito grande no longo prazo, né? E é acompanhado por este índice Valor. Então, veja aqui qual que era a figura até alguns meses atrás. A nossa bolsa estava barata em relação à bolsa global, então teve uma migração, né, saiu o dinheiro da bolsa global, entrou na nossa bolsa. Então essa boca de jacaré fechou. Né? Aqueles 60 bilhões que entraram fizeram com que essa boca de jacaré fechasse. Então as bolsas agora estão muito mais próximas, né, uma das outras. Claro que a nossa bolsa ainda está mais barata do que a bolsa no mundo, né? Esse é um ponto positivo para a nossa bolsa. Ela, mesmo com essa boca de jacaré fechando, ela ainda está um pouco mais barata que as bolsas globais. Né? Então, isso é um ponto ali para a gente acompanhar. Os gestores estão olhando de perto. Né? Nem tudo aqui é notícia ruim para a renda variável. Né? Podemos ter ali uma sobrevida, né, na nossa renda variável, muito por conta desta diferenciação de preços, né? E muito por conta também, né, um outro ponto que pesa a favor da nossa renda variável é o seguinte:
A gente comentou no início, o Brasil sabe lidar com inflação, porque vivenciamos inflação nos últimos 20 anos, né? Só vivenciamos inflação, e isso é uma vantagem muito grande agora. Já foi comprovado nos últimos meses e é uma vantagem muito boa. Estados Unidos, países desenvolvidos, eles não sabem lidar com inflação. Então, pode ser que os bancos centrais percam a mão na hora de elevar muito o juro ou elevar pouco o juro. Então, esta possibilidade dos bancos centrais perderem a mão na hora de conduzir o juro pode ser um problema para as bolsas globais, sim. Enquanto para o Brasil, não. O Brasil já temos uma leitura melhor de onde pode chegar a Selic, né? Já temos uma leitura melhor de como o Banco Central vai agir em relação à inflação, né? Então, essa previsibilidade é muito boa para a nossa bolsa. Por outro lado, né, a gente já comentou, né, temos como ponto negativo eleição, né, para a nossa bolsa local, temos como ponto negativo também um mundo, principalmente Estados Unidos, elevando o juro muito rapidamente, né? Então, esses seriam os dois cenários ali que seria ruim para a nossa bolsa, né? Por fim, aqui, né, temos um resumo, até para não estender muito, no último slide. Temos a expectativa de uma Selic no final do ano em 13,25, hoje ela está em 11,75, né? Então, nossa expectativa é que ela venha a 13,25, né? Vai ser por volta disto. Tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não vai fugir muito deste número, né? Vai ficar muito próximo disso. E esta taxa vai ficar muito próxima deste patamar por pelo menos até o final de 2023. Né? Este é o nosso cenário hoje. É excelente para fundo de pensão. Né? Uma Selic neste patamar é excelente para fundo de pensão, tem muitas oportunidades de fazer investimentos com um prêmio interessante. Diferentemente do ano passado, né, que a Selic estava em 2, aí você fica muito sem o que fazer, né? Você tem que correr muito risco para entregar um retorno ali, né, interessante. Agora não, só com Selic ali você já consegue ter um retorno interessante, né? E todos os outros preços de ativos também começam a refletir essa Selic neste patamar. O Ibovespa, temos uma expectativa, né, que o Ibovespa atinge ali próximo de 123 mil pontos. Hoje o Ibovespa está em 116 mil pontos, né, até bateu 120 ali, mas teve uma volta, né? Então é um cenário positivo ainda para a Ibovespa, tá? A gente acredita que as ações no Brasil elas estão baratas, então é um cenário positivo. Claro que tem todo este risco eleitoral que pode trazer volatilidade, mas se você tiver um prazo maior, né, é um ativo muito interessante para estar alocado, né, principalmente nos perfis mais agressivos que têm mais alocação em Ibovespa, nesta classe de ativos. O dólar, apesar desta recuada forte observada ali nos últimos 3 meses, né, esperamos que o dólar fique mais próximo de 5 do que de 4,5. Primeiro ponto não esperamos que entre mais 60 bilhões na economia nos próximos meses, só se acontecer alguma coisa extraordinária, para entrar tudo isso de dinheiro no Brasil nos próximos meses. Não é um cenário que a gente espera, né? Então, por isso que esse dólar tende a ficar um pouco mais próximo de 5. Né? Segundo, geralmente em anos eleitorais, esse dólar tende a se valorizar contra o real. Né? Então, em anos eleitorais, tem um risco maior ali internamente, né? Então, temos ali uma posição ali maior em investimentos no exterior, né? Tem uma retirada de recursos de Brasil, então um dólar mais próximo de 5 é um cenário mais factível, né? E aqui, né, pode contribuir para os investimentos no exterior, né? É um ponto interessante, né? Tem sempre os dois lados, né? Então um dólar um pouco mais pressionado acima de 5 pode ser bom ali para os investimentos no exterior. Crescimento, como a gente comentou, né, hoje no Brasil, um crescimento próximo de 0 para 2022, com risco de recessão, né, tem um risco ainda de recessão no país. Esse crescimento vai ser muito fraco, muito por conta dessa Selic em 13%. É muito difícil um país crescer com uma Selic em 13%. IPCA para o final do ano, acima de 7,5%. 7,5% é o piso para nós aqui. Né? Enxergamos algumas pressões ali muito fortes, né, para a inflação, e um desemprego ainda em um nível elevado. Mesmo para os padrões brasileiros, que temos geralmente o desemprego mais elevado, 11,5% ainda é muito alto em termos de desemprego.
E lá fora, a taxa básica de juros dos Estados Unidos, hoje a expectativa é que ela fique entre 2 e 2,5%. Né? Pode ser até mais do que isso. Então, tem uma incerteza muito maior lá fora em relação à taxa de juros americana. Né? Então, ela pode vir, né? Hoje, o piso dela é pelo menos 2%, né? Mas ela pode ser até mais do que 2,5%. Né? Então, tem uma incerteza muito grande, muito porque, né, comentando aqui novamente, o Banco Central dos Estados Unidos e outros bancos centrais no mundo não sabem lidar ainda muito bem com a inflação. Né? Então, traz muita incerteza em relação a quando ele vai parar, né, de elevar o juro ou como que ele vai elevar o juro. Né? Tem uma incerteza muito grande. Da minha parte, eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar o QR Code, né, para questionar tanto a parte de cenário quanto a parte da carteira de investimentos da Gebsa-Prev. E agora eu passo a palavra para o Diego, ele vai conduzir a parte dos investimentos da Gebsa-Prev. Bom, perfeito. Bom dia, Rony, bom dia a todos. Acho que o objetivo nesse momento é entender um pouco de como a carteira está posicionada, olhando esse horizonte daqui para frente, lembrando que esse é um momento onde vocês têm a opção de fazer a mudança do perfil de investimento. Então, a gente vai falar um pouquinho de 4 alicerces de uma forma bem rápida, o que precisa ser observado na hora de tomar essa decisão. Acho que o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é nós falarmos sobre a rentabilidade. A rentabilidade é fundamental para vocês entenderem como é o comportamento da carteira, como é o comportamento de cada perfil. É importante nós falarmos um pouco como cada perfil especificamente está investido, até para vocês entenderem se faz sentido estar naquele perfil de acordo com o seu momento de vida. Falar um pouquinho sobre a aversão, como que é o risco dessas carteiras, porque isso também é um ponto importante, porque às vezes a gente não tem a percepção no dia a dia do que é um moderado, do que é um agressivo, como ele se correlaciona com os demais investimentos da carteira. E, por último, nós vamos falar um pouco do horizonte de investimento, que é realmente o fator que eu acredito dessas quatro informações básicas para tomar uma decisão, talvez seja o fator preponderante na hora de se escolher um dos perfis para definir onde colocar os seus investimentos. Então, nesse slide, a gente tem os QR Codes, como foi passado anteriormente, para que vocês tenham acesso à comunicação direta com a Gebsa-Prev. Eu estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, eu e o Rony, a gente está à disposição para, eventualmente, esclarecer algo ou detalhar algum ponto específico. Então, no próximo slide, nós vamos ver justamente a rentabilidade. Como tem sido o comportamento da Gebsa-Prev nesse ano de 2022, tá? Bom, a rentabilidade, acho que é importante mostrar que a gente tem tido, nesse ano, uma rentabilidade que oscila entre 2,62 no super conservador, que está em 107,8%, aproximadamente 107,9% do CDI, até uma rentabilidade no super agressivo de 3,80, que dá aproximadamente 156,9% do CDI. Lógico que conforme os perfis vão tomando mais risco, eles tendem a entregar um pouco mais de performance. Isso, esse ano, realmente a carteira tem tido um bom desempenho, acompanhando o desempenho do próprio CDI, da renda fixa local, como o Rony mostrou anteriormente, o juro subiu, e isso é positivo para os fundos de pensão, e a Bolsa também tem tido uma boa rentabilidade, agregando bastante performance. Por outro lado, a gente está falando da Bolsa local, e claramente o investimento da Gebsa-Prev é um investimento diversificado, e tem sim uma posição que acaba puxando um pouco para baixo, que é a posição em Bolsa Internacional, que caiu 19% esse ano, olhando como referência o MSCI World, que é o índice que agrupa praticamente todos os mercados globais de bolsa e que realmente acaba sendo uma referência para esse segmento. Em 12 meses, a gente vê como eu disse que é importante nós olharmos o comportamento dos perfis, porque em 12 meses a gente tem uma janela que os perfis que assumem mais riscos não performaram tão bem. A gente vê realmente que a pior performance foi do super agressivo, em contrapartida, a melhor performance foi do super conservador, justamente acompanhando um desempenho da Bolsa não tão bom e sendo puxado pelo investimento no exterior de uma forma mais representativa. Em 24 meses, a gente já vê que essa métrica se inverte novamente, ou seja, o super conservador acaba sendo um perfil com menos rentabilidade, em torno de 126 do CDI, e o super agressivo, o perfil com mais rentabilidade, em torno de 34,5% de rentabilidade nominal, ou 390% do CDI.
Então, notem que as janelas oscilam muito qual perfil é melhor ou é pior. Por isso que a decisão de se alocar olhando para trás, ela nunca é positiva. Essa decisão tem que olhar muito mais para frente, qual que é a perspectiva. Porque realmente, quando a gente toma essa decisão no curto prazo, só olhando as janelas de curto prazo, a gente provavelmente vai estar saindo num perfil que foi mal, indo para um perfil que foi bem, aí na próxima janela essa lógica pode se inverter. Então, por isso, a gente tem que pensar sempre em olhar para frente e olhar quanto tempo para frente. Porque, como eu mostrei, em 12 meses podem ter janelas muito ruins. Mas, quando a gente olha prazo mais estendido, em 36 meses, os perfis entregam muito próximo daquilo que se projeta. A gente vê que o super conservador teve um desempenho de 13%, acompanhando ali bem de próximo o CDI, que teve um desempenho de 8% nesse período. O conservador teve um desempenho de 17%, em contrapartida, o agressivo, o super agressivo não tem referência, porque ele nasceu depois, teve um desempenho de 25%, bastante positivo contra o CDI no período. Então, nós podemos ver realmente que foi uma performance bem interessante. O Ibovespa e o MSCI acabam tendo referências. A Bolsa Internacional foi muito mal agora, mas foi muito bem lá atrás. O Ibovespa teve um desempenho muito próximo do agressivo. Só que o agressivo tem muito menos bolsa do que se você comprasse o índice. Então, aí a gente vê a importância de ter uma carteira diversificada, de ter uma carteira bastante pulverizada entre várias classes de investimentos, que é o que nós vamos ver a seguir. A seguir, nós vamos ver os movimentos que nós estamos fazendo, que é justamente uma redução dos riscos. Então, se a gente olhar para a política de 2021, nós temos aqui renda variável no conservador 10%, moderado 25%, agressivo 40%. Olhando no próximo slide, em 22, a gente vê realmente que isso mudou um pouco o perfil. A gente já consegue ver que em 2022, a renda variável, no slide 22, no próximo slide, por favor. No próximo slide, nós podemos ver que a renda variável no conservador caiu para 7%, no moderado caiu para 20% e no agressivo caiu de 35%. Então, de um modo geral, o que nós estamos fazendo é realmente ter uma carteira mais conservadora, ter uma carteira que se beneficia mais desses juros e que corre menos riscos. Então, de uma forma genérica, vocês podem entender que a Gepsaprev está caminhando para carteiras, agora com juros mais atrativos, está caminhando para carteiras menos voláteis, que oscilam menos, e isso é uma decisão mais macro, de um todo reduzir, e vocês, como participantes, têm a opção também de se movimentar entre superfícies. Eu quero tomar um pouco mais de risco, então vou migrar para um perfil de mais risco. Eu quero acompanhar a Gepsaprev, mas eu quero aumentar ainda mais esse movimento, eu quero amplificar esse movimento. Então, reduzir um pouquinho, troca de perfil para um perfil mais conservador ou menos agressivo. Então, acho que esses são movimentos importantes que vocês têm que entender que a Gepsaprev está fazendo, e ela faz isso de uma forma com bastante diligência, olhando uma carteira super pulverizada para minimizar eventuais movimentos de mercado contrários em classes de investimentos. No slide seguinte, a gente vê quão pulverizada é a carteira. Nós estamos falando em mais de 65 fundos, em diversas classes, vários fundos de renda fixa, fundos com viés de CDI, fundos com viés mais de inflação, fundos de crédito, como o Rony colocou uma ótima alternativa agora, multimercados, fundos de ações, investimento no exterior, estruturado. Então, a carteira realmente tem uma pulverização bastante confortável. E no próximo slide, a gente traz a questão de enxergar essa carteira contra o que o mercado tem para nós termos essa ideia de risco, que eu falei que é importante. É difícil a gente, às vezes, se posicionar. Qual risco se toma num perfil moderado? Qual o tamanho do risco se toma num perfil super agressivo? E aqui a gente fez uma métrica de volatilidade escalável para nós termos essa percepção. Super conservador tem muito pouca volatilidade, não é zero, nunca é zero a volatilidade no mercado, não existe nenhum ativo que tem volatilidade zero, até porque senão ele não teria nenhum tipo de prêmio. O conservador, por exemplo, tem um nível de risco menor do que títulos públicos com vencimento em 5 anos. Então, a diversificação, mesmo ele tendo bolsa, você vê que ele consegue ter uma redução de riscos por esse movimento de não colocar todos os ovos na mesma cesta. O moderado tem menos risco que o IMAB, que é o índice que baliza todos os títulos públicos no mercado. Então, você vê que, se você comprar uma carteira de títulos públicos, possivelmente você vai ter mais risco do que o perfil moderado. E o agressivo, que parece ser algo muito fora da realidade, tem menos risco que títulos públicos longos, com vencimentos superiores a 5 anos. A cesta de títulos que vence entre 5 e 40 anos. Então, a gente vê realmente que aqui a gente está falando só de renda fixa, que não é fixa porque ela pode oscilar, mas a gente está falando só de ativos com menor nível de exposição a risco. E o super agressivo, de uma forma independente, tem menos risco do que a Bolsa Americana,
tem menos risco que o dólar, tem menos risco que o ouro e tem menos risco que a própria bolsa local. Então, a gente vê só essa escala é muito importante na hora de se tomar a decisão. E no slide seguinte, basicamente, a mesma escala, só que em movimentos de maior estresse, que aqui foi pego o pico do estresse do mercado, pegando a janela do Covid em si, realmente delimitando um pouco o horizonte, e nós vimos que essa métrica muda muito pouco. Então, os perfis realmente conseguem manter um perfil bastante diversificado. E no último slide, o que eu disse que eu acho que tem que ser o fator preponderante dessa discussão é qual que é o meu horizonte de tempo. Eu mostrei que os perfis eles têm níveis de risco menores do que os ativos de forma independente no mercado, o que é importante para deixar os participantes mais confortáveis de fazer tomar uma decisão, mas mostrei também que há janelas, horizontes de investimentos de curto prazo que podem ser ruins para determinados perfis. Então, sempre tem que olhar, primeiro, eu estou confortável com aquele nível de risco? Depois, eu tenho tempo para me habituar a uma possível oscilação de curto prazo? Então, acho que esses são os pontos principais. E a Gebsaprev, para quem não está disposto a tomar essa decisão de forma independente, oferece o perfil que chama ciclo de vida, onde você é automaticamente designado para uma determinada carteira, seja ela moderada, agressiva, conservador, super conservador ou super agressiva, de acordo com a sua idade. Então, aqui nós temos realmente uma opção e que traz um pouco da ideia do horizonte de investimentos. Por exemplo, no perfil ciclo de vida, pessoas com menos de 39 anos acabam indo para o super agressivo. Pessoas com mais de 62 acabam indo para o super conservador. Então, aqui é realmente algo que é feito de forma automatizada e que traz um conforto maior de que o horizonte está condizente com a sua idade. Mas isso é uma regra que tem que ser seguida à risca? Não. Eu disse que há vários outros fatores que realmente têm que ser levados em consideração, principalmente seu nível de aversão a risco. Então, acho que esses são os pontos principais que eu queria passar para vocês, até para a gente não ultrapassar muito tempo. Eu estou à disposição aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir, eu e o Rony. Queria agradecer a participação de todos e nos colocar realmente sempre à disposição do participante. Obrigada, Diego. Obrigada, Rony. Enquanto quem está assistindo a live envia aí as suas perguntas através do QR Code que está na tela, então basta apontar a câmera do celular para quem ainda não mandou, para a gente responder no final. Eu gostaria só de reforçar algumas informações importantes da campanha. Como o Wagner comentou no início, a campanha de alteração do perfil de investimento está aberta, ela vai até o dia 30 agora de abril. A alteração ela pode ser feita através do nosso site ou através do aplicativo da Gebsaprev, dentro da área do participante. Lembrando que essa campanha ela é aberta uma vez ao ano, então esse é o momento aí para quem quer rever a sua estratégia, baseado em toda a conversa que a gente teve hoje, solicitar a sua alteração. A próxima campanha ela vai acontecer só no próximo ano, em 2023. Então, acho que essas são as informações básicas aí para quem quer aproveitar o momento sobre a campanha. Qualquer dúvida relacionada ao benefício que vocês tenham, vocês podem utilizar aí também os nossos canais de atendimento, o nosso e-mail de atendimento, que é o gebsaprev@ge.com, ou também acompanhar ali as matérias que a gente divulga através da nossa página no Instagram, que vocês também têm o QR Code aí para acessar. Deixa eu ver agora aqui as dúvidas que a gente recebeu lá na página. As meninas que estão acompanhando. Bom dia, pessoal. Bom, recebemos algumas perguntas aqui. E a primeira é: por que os perfis agressivos não estão acompanhando o Ibovespa? Acho que essa é uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Na realidade, são dois pontos que acabam puxando um pouco isso. O primeiro é que o perfil agressivo também tem posição na Bolsa Internacional, e a Bolsa Internacional teve um desempenho, como eu mostrei, muito ruim, cerca de 20% negativo, quando a gente soma o desempenho lá fora, mais o câmbio. Então, esse efeito internacional, que foi muito benéfico para a Gebsaprev nos últimos anos, acabou pesando um pouco para a renda variável este ano especificamente. E a própria carteira de ações acaba estando, como o Rony mostrou anteriormente, acaba estando mais posicionada em ações que a gente chama de qualidade, ações que fazem parte do índice de valor da Bolsa, ou seja, aquelas empresas que são unanimidades nos seus setores, que são líderes de segmento e que são classificadas pelo mercado como de alta qualidade. Então, tem mais peso essas ações hoje na carteira do que as ações do índice vinculadas a commodities, como principalmente Petrobras e Vale, que não são consideradas dentro desse índice.
Então, essa descorrelação do Ibovespa com a carteira gerou esse pequeno descasamento. No longo prazo, só para a gente ter uma ideia, o índice de valor, ele existe desde 99. O seu desempenho é cerca de 700% acima do Ibovespa. Por isso que sempre que a gente olha a longo prazo, é melhor estar fora do Ibovespa, é melhor estar fora dos efeitos políticos e dos efeitos macroeconômicos que impactam no Ibovespa e muito mais vinculado à dinâmica própria das empresas, das próprias companhias, no crescimento das companhias, tanto de lucro como de governança. Então, a gente prefere realmente estar investindo mais, olhando no longo prazo e se beneficiando desse descasamento tradicional do mercado. O Ibovespa, tradicionalmente, diferentemente do que está acontecendo nesse ano, ele é sempre o pior investimento na renda variável. Tá? Quando a gente olha e quebra em vários subsegmentos, como valor, small caps, dividendos, ele sempre tem uma performance pior do que esses demais segmentos. A gente está vivendo realmente uma janela bem atípica. Muito obrigada, Diego. A próxima pergunta é: por que ainda vemos diferença entre as rentabilidades entre os planos de Hepsaprev e GE Energia? Perfeito, uma ótima pergunta também. O que acontece é o tamanho das carteiras. Nos planos que tem um patrimônio maior em GE Energia, nos perfis que tem um patrimônio maior em GE Energia, isso não é sentido, porque os custos referentes à operação acabam sendo praticamente iguais ao GE Hepsaprev. Agora, quando houve a campanha de migração de perfis em energia, houve pouca adesão, vamos dizer assim, à saída do moderado, que era o perfil base. Então, poucas pessoas tomaram a decisão de ir para conservador, super conservador ou super agressivo, e isso fez com que esses perfis ficassem pequenos. Então, o custo operacional dele no dia a dia acaba impactando essas carteiras e gera esse descasamento que, em alguns momentos, parece ser um pouco razoável, mas sempre está atrelado ao tamanho do perfil. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Algum perfil de investimento terá exposição em ETFs de criptoativos? Não, nenhum dos perfis tem criptoativos. A legislação de fundos de previdência ainda não abre possibilidade para fazer esses investimentos. Por que o perfil com renda fixa também tem rendimentos negativos? Perfeito. Essa também é uma ótima pergunta, porque o nome renda fixa não ajuda. Mas o que acontece? Toda vez que você tem um aumento nos juros, e nós vivemos isso durante o último semestre, principalmente, quando o juro saiu lá de 3% e hoje está perto de 12%, o que acontece na prática? Os ativos que foram comprados lá atrás, eles têm esse juros reprecificado. E aí é o que a gente chama de marcação a mercado. Então, um ativo que performava a 3% de juros passa a performar 12%, só que essa conta, na verdade, você descasa essa conta. Então, aquilo que você tinha valendo X reais, mas te dava 3 de juros, no final ia ter X mais 3. Agora você tem um ativo que rende 12 de juros, mas o X diminui para chegar no mesmo nível lá da frente. Então, a renda fixa indica que você sabe o quanto você vai receber, mas pelo meio do caminho você pode ter movimentos de alta ou de baixa, que é justamente o que a gente chama de marcação a mercado. Perfeito. A última pergunta. Comprar dólar hoje como investimento vale a pena? Comprar dólar como pessoa física, vamos dizer assim, por investimento, nunca é um investimento tão positivo, porque você paga as taxas transacionais, você paga IOF, você geralmente está vinculado ao dólar turismo, e quando você compra um pouco mais caro, quando você vende mais barato. Então, comprar como um investimento, pensando como um ativo, não faz sentido. Agora, comprar eventualmente alguns ativos que tenham exposição a dólar, no longo prazo, no curto prazo é muito difícil a gente dar esse direcionamento, porque, como o Rony mostrou, tem muito fluxo vindo para o Brasil. Mas, no longo prazo, a tendência é que o dólar sempre se valorize em relação ao real. Porque o que basicamente explica a maior parte do câmbio, o efeito cambial, é o quanto a nossa inflação é maior que a inflação dos Estados Unidos. Então, tradicionalmente, o Brasil, por ser um mercado emergente, tem mais inflação que lá. Então, é natural que, no tempo, o real perca valor em relação ao dólar.
Então, tem que ser pode ser um investimento de longo prazo, não deve ser um investimento pensando como pessoa física, e sim talvez comprar um fundo que tem exposição a câmbio, que fique exposto a essa variação, porque aí você vai entrar no câmbio na essência mesmo, que é o número que a gente vê na bolsa, que é o número que a gente vê no mercado, nos telejornais e tudo mais. Então, papel moeda não faz sentido, a não ser que você vá usar para uma viagem ou coisa do gênero. Para guardar especificamente não faz sentido, então só pensando numa exposição, num ativo que possa correr esse tipo de risco. Perfeito, muito obrigada, Rony, Diego, cobrimos todas as perguntas, a sessão foi muito esclarecedora. Para quem perdeu alguma parte dessa sessão, a gente começou aí com uns minutos de atraso, só lembrando que ela vai ficar disponível, a gravação, no nosso site, então vocês podem acessar e baixar e verificar, e caso tenha alguma dúvida adicional, podem ficar à vontade em direcionar aqui para o nosso e-mail de atendimento. Obrigada mais uma vez, Rony, Diego, e um ótimo dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia.